Aleluia. É bom estarmos juntos. A chuva deu uma espantada, né? Mas glória a Deus, o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós nos alegramos com Ele, porque Ele está conosco. Obrigado pela vida dos irmãos, de todos que têm colaborado. O Senhor tem falado conosco sobre o trabalho, colocado no nosso coração o que é importante. Amém? Eu quero orar pelos nossos irmãos, quero que vocês se unam a mim em oração. Temos irmãos que nos pediram oração, você que está nos acompanhando. Nós queremos colocar a vida das famílias aqui da igreja, Pai, que nos avisaram que não poderiam estar hoje aqui. Pai, nós colocamos a vida dos nossos irmãos na Tua presença e clamamos pelo Teu socorro, pelo Teu propósito na vida de cada um, Senhor. Socorre os filhos, os pais, dá sabedoria, ensina no caminho que deve andar. Traz cura, Senhor, para aquele que está enfermo, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que Tu levaste na cruz todas as enfermidades. Por isso nós nos achegamos a Ti, para Te adorar, porque a adoração é para livres, Senhor. Tu disse que quando o povo saiu do Egito, deixa o meu povo ir caminho de 3 dias para que me adore. Então nós queremos sim, Senhor, Te adorar essa noite de todas as formas que Tu tens colocado no nosso coração. Obrigado pela família que está nos visitando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas respostas de orações, porque Tu disseste, Senhor, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Hoje ainda falaste conosco sobre isso. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos pelos nossos irmãos e por aquele que está em casa. Recebe. Amém. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Quero conversar com vocês um pouco sobre o trabalho. Trabalho, me lembro da minha mãe. A minha mãe disse que ela era pequena e foi para a escolinha. Escola, né? E quando ela chegou lá, a professora mandou abrir o livro e o livro dizia, era assim: menino, olha ao teu redor, tudo te convida para o trabalho. E ela disse, pá, fechei o livro. Morando para fora, né? Acordava de manhã, fazia pão e todas as coisas, os trabalhos de casa. Mas o Senhor tem falado comigo esses dias, já faz algum tempo, conversei com alguns dos amigos que estiveram junto, sobre os tempos que estamos vivendo e sobre o trabalho. É uma palavra bem conhecida nossa, né? Mas lá em Efésios 4, vamos dar uma lida de junto. 11 a 15, a gente vê um pouco que o Senhor chama e capacita, amém? Porque Ele disse, aqueles que Ele chamou também capacitou. Então Ele diz assim, ó, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Próximo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento nosso, amém? Para seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Para o desempenho do seu serviço. Então, para que é? Para o desempenho do seu serviço, não é para o nosso serviço, amém? É do seu serviço, o propósito é o dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas até o 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor do vento de doutrina, pela armadilha dos homens
pela astúcia com que induz ao erro. Então, veja bem, segura um pouco ali. Estamos falando de crescimento, de maturidade, e que há uma artimanha para induzir ao erro. Amém? Tranquilo, não precisa muito, a palavra por si fala, né? E induz ao erro. Próximo. Mas seguindo a verdade em amor. Porque tudo que o Pai faz tem início no amor. Isso é algo que está no nosso coração já há algum tempo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém? Então, temos serviços com vistas ao crescimento do corpo. Mas lá atrás, no início, o Senhor também tinha propósitos. E continua, porque os seus planos não são frustrados. Isso já é de antes. Vamos abrir em Êxodo 31. Vamos ler um pouco do 2 ali até o 11. Foi quando Deus mostrou para Moisés como era para ser construída a tenda, a arca e os utensílios. Êxodo 31. 2, começamos no 2. O que acontece? Olha só, o Senhor chama com o propósito de dar continuidade àquilo que é o plano dele, que é o propósito dele. Nós lemos há pouco, edificação do corpo, como era antes de Jesus, construção do templo. Amém? Construção do templo. Então ele mostrou para Moisés no monte como é que era. Mas às vezes isso passa desapercebido da nossa compreensão, a dificuldade que tinha, porque era para construir no deserto uma tenda que era de grandes proporções, não era pequena, precisava ser de desarmar e armar, precisava ser segura, e era uma trabalheira. Madeiras, conseguir no deserto, todas essas coisas, deu instruções detalhadas. Em Hebreus ainda diz, faze conforme te foi mostrado no monte. Mas o que acontece? Quando o Senhor chama e tem um propósito, Ele dá as condições. Então Ele diz assim, ó, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Próximo. E o quê? O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Preciso entender que aqui é construir a tenda, o lugar onde Deus está. E nós lemos antes, construir a habitação do Senhor como igreja. Amém? Crescimento do corpo de Cristo. Estamos falando da mesma coisa, mas de épocas diferentes. Então o trabalho é diferente. Amém? Então ele diz ali, ó, mas ele deu condições. Ele foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo, né? De conhecimento e todo o artifício. Próximo. Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Veja bem, trabalhar em ouro no deserto, sabe que a temperatura para fundir o ouro é mais de 1000 graus, né? Mas eles não tinham carvão mineral lá no deserto. E começa a perceber a dificuldade. É difícil. Nós temos as nossas dificuldades aqui. Mas eu não posso olhar para as dificuldades, porque o Senhor vai providenciar o livramento. Ele vai dar as condições na minha vida pessoal, no ministério como igreja, quer seja qual for o trabalho que o Senhor trouxer para nós. Amém? Precisamos permanecer firmes. Próximo. Para a lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e toda sorte de lavores, trabalhos. Próximo. Eis que lhe dei por companheiro ao Eliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam todo tipo
Tudo que tem o ordenado, tudo que tem ordenado. Mais um. A tenda da congregação, olha as tarefas. A tenda da congregação, que não era pequena, a arca do testemunho, nós sabemos, era toda folhada a ouro, e cada coisa que ia dentro tinha os seus detalhes. O candelabro era para fazer de uma peça só, não podia ser soldado, não podia ser emendado. Entende? No deserto, um calorão, foi um trabalho extremamente difícil. Os trabalhos que o Senhor tem para nós, às vezes são difíceis, mas Ele dá condições. E ainda diz assim, ó, e os pertences da tenda. Mais um, só para ter uma ideia. E a mesa, seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. E assim segue detalhando todo o trabalho que era. Foi fácil fazer isso? Não. Não foi fácil. Às vezes nós nos encontramos numa tarefa nossa, da nossa casa, porque todos nós recebemos um ministério, que é comum a todos. Qual é ele? O ministério da reconciliação. Amém? Todos recebemos esse. Podemos ter outros, mas o da reconciliação é comum para nós. Então assim, com Noé, foi diferente? Imagina construir a arca. O tamanho da arca, 150 metros, se não me falha a memória, de comprimento. E 6 vezes de largura, né? Não me lembro, dividido por 6, né? Mas enfim, era muito grande. Era toda de cipreste. Essas árvores, às vezes um homem só não abraçava. Não tinha motosserra. Não tinha ferramentas para isso. O terreno tinha que ser escolhido, porque não chovia ainda na época. Lembram? A umidade vinha do solo. Então tinha que ter um trabalho todo só para preparar o lugar para construir aquela gigantesca. Demorou 100 anos. O Senhor nos chama às vezes para fazer uma coisinha e a gente fica achando que está difícil, que está duro. Não quer limpar um banheiro. Amém? Não quer visitar alguém. Ah, está chovendo. Não. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas o Senhor está dando graça para a gente passar por isso. Amém? A história da arca, não vamos ler detalhadamente, mas está em Gênesis 6 lá. Depois você pode ler, onde ele diz como era a arca e quais as dificuldades. Mas com isso trouxe uma aliança com Noé, não teve? Teve. O arco-íris colocou como sinal e fez uma aliança. O Senhor tem propósitos para nós. Não podemos olhar para as dificuldades, porque quando olhamos para as dificuldades, tiramos os olhos do Senhor. Assim como Pedro, reparando, porém, no tamanho das ondas, teve medo e afundou. Mas disse para o Senhor, socorre-me. E o Senhor, estendendo a mão, o socorreu. Onde ele estava? Bem pertinho. Amém? O Senhor é maravilhoso e dá as condições. Precisamos crer, ver com os olhos da fé. Porque tem olhos, a fé tem olhos. Se nós formos falar de Gideão, vamos ler um pouquinho sobre Gideão. Vamos ver o Juízes 6, de 1 a 6, vamos ver um pouquinho. O que acontece, porque com Gideão,
o povo havia feito o que era mal naquela época. Aí está. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Foi de graça? Não foi. Eles fizeram o que era mal. Então, além de fazer as coisas que eu tenho que fazer com o Senhor, eu preciso cuidar de fazer o que é reto aos seus olhos. Prevalecendo o domínio dos midianistas sobre Israel, fizeram estes para si, por sua causa, dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. O que acontece? Eles fugiram e fizeram para si lugares escondidos. Depois nós vamos ver também com o filho de Saul, também aconteceu a mesma coisa. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Segura aí um pouquinho. Está vendo onde a desobediência leva? Fazer o quê? Tem outras palavras que se encaixam aqui. Amém? A mão do devorador não estava ali? Tudo que eles produziam não ficava com eles. Continua. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então eu faço o que é mal, eu passo muito mal, então eu clamo ao Senhor. E Ele socorre. Depois disto, não vamos ler tudo ali, para não ficar cansativo. Você pode ler depois em casa, com calma, essa história e prestar atenção nos detalhes que o Senhor vai falar contigo. Mas ele teve medo. O Senhor o chamou para livrar o povo. E o que ele disse? Ele disse: mas o Senhor é conosco, mas e por que está nos sucedendo tudo isso? Como ouvimos falar dos nossos pais, do Deus poderoso que nos livrou do Egito e nos trouxe para esse lugar, mas agora olha como estamos. Ele também estava duvidando de que o Senhor era Deus poderoso para eles, porque o povo já estava idolatrando, já estava indo após outros deuses. Então, o Senhor fala para ele e diz: não, tu vai livrar, nessa tua força. Como o Senhor às vezes diz para nós: não, tu vai fazer. E o que a gente diz? Às vezes, o mesmo que Gideão disse: eu sou o menor, da menor tribo. Não sou dos guerreiros daquele lá, eu sou dessa tribo aqui que é fraquinha. E o Senhor disse: não. Então ele pede um sinal e pede outro. E por fim ele diz que está com medo. Vocês conhecem a história. Nós também procedemos de muitas vezes da mesma forma. Ficamos receosos daquilo que o Senhor está nos chamando, de como Ele está nos preparando, das condições que Ele dá, e Ele vai à frente. Não precisamos temer. Então depois disso vem a estratégia. Qual foi a estratégia que Deus deu para ele?
Disse, não, agora tu chama. Ele chamou tantos mil. Ele disse, não, esses aí são muitos. Vocês vão achar que foi pelo braço de vocês que vocês fizeram. Mandem para casa de volta todos que têm medo. Eu acho que foram 22 mil que voltaram para casa. 22 mil, 20 mil com medo. Voltaram. E ficaram alguns milhares ainda. O Senhor disse, ainda é muito. Mandou levar uma fonte para beber e dali separou 300 só. É uma igreja de milhares transformada em 300. Amém? Não era uma igreja de milhares transformada em 300? Mas ele só precisava de 300. E aí vem a estratégia. Não, vocês vão pegar uns vasinhos de barro, vão botar uma vela dentro, vão se separar lá na colina, umas trombetinhas de chifre de cabrito, e vão assoprar e dar um grito e quebrar coisa para aparecer aquelas velhinhas. Não, fala sério, é uma estratégia de guerra isso? Vou pegar 300 homens, o acampamento de tantos inimigos que não se podia contar. Mas isso ele fez, obedeceu. Então uns brigaram contra os outros, e depois eles perseguiram o resto dos inimigos, e o Senhor deu a vitória. O Senhor tem planos e estratégias que não são as nossas. Não são as nossas. Amém? Ele tem a dele. Eu preciso descobrir qual a vontade, qual a direção do Espírito Santo e colaborar. Amém? Outra história que é semelhante é a de Jonatas. Todos conhecem o filho de Saul, amigo de Davi. Vou dizer onde está para depois vocês lerem, vou só comentar. Está em 1 Samuel, né? 14, 6. Aí o que aconteceu com Jonatas? O povo também havia se escondido nas cavernas. Os filisteus dominavam e o povo havia se escondido nas cavernas. E Jonatas, ele e o seu escuteiro, passaram na frente da guarnição dos filisteus. E era um vale, tinha montanhas dos dois lados, e eles passaram ali. E fizeram um planejamento. Disse assim, nós vamos sair aqui e vamos nos mostrar para os inimigos. Eles eram 2. E havia o exército dos inimigos em cima, e eles no vale. Nós vamos nos mostrar para eles. Se eles disserem, começarem a rir e disserem, sobe aqui, então nós saberemos que o Senhor nos entregou nas mãos. Então, fala sério, é uma estratégia? De novo, é uma estratégia? 2 pessoas vão na frente do exército inimigo e dizem, a gente está aqui. Se tu me chamar para ir, então, aí esse é o sinal. Não é assim, nós não pensaríamos assim. Não, se eles nos chamarem, vão nos matar. Mas não. E eles chamaram. E a palavra diz que eles subiram de 4 pés o morro. Quando eles chegaram lá em cima, o guerreiro era o Jonatas. O outro era só o escudeiro. Mas ele só passava para o escudeiro e quem matava era o escudeiro. Ele só ia passando e ia matando. Não sei quantos eles mataram ali na primeira pegada. Sabe o que aconteceu? Muitos do povo haviam trocado de lado. Haviam se vestido como filisteu e estavam no exército filisteu. Eles tinham perdido a identidade. Eles mudaram e estavam guerreando contra os seus amigos, contra os seus irmãos.
Quando eles viram a coragem de Jonatas e o seu escudeiro, a palavra diz que eles tiraram as roupas e passaram a pelear junto. E aí aqueles que estavam nas cavernas, eu não sei qual foi o mensageiro que levou, mas foi rápido. Porque os que estavam nas cavernas saíram das cavernas e se juntaram. Até que o próprio Saul foi lá, apressadamente, e o Senhor trouxe a vitória. Amados, o que eu faço hoje ecoa na eternidade. O que eu faço hoje ecoa na eternidade. Resgata a vida dos meus irmãos, tira das cavernas, faz resgatar a identidade. Eu preciso andar nessa verdade que o Senhor tem me dado. Eu não posso olhar para as ondas, para as dificuldades, mas sim para a estratégia que o Senhor me dá, embora aos meus olhos não pareça razoável. Porque o Senhor não pensa como eu penso, amém? Os olhos dele, os pensamentos dele, são mais altos que os meus. Amém, queridos? Olha só. Essa coragem, esse entendimento, eu preciso acompanhar nos dias de hoje. Eu preciso enxergar todo o trabalho que eu tenho, mesmo que aos meus olhos não pareça, porque de repente eu não fui chamado para ser mestre, evangelista, amém? Mas tem diferença para o Senhor? Não tem. Mas Ele quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento, à perfeita varonilidade. Amém? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Você que está em casa nos assistindo, considere o trabalho que o Senhor tem para ti. Considere estar unido em Cristo Jesus, ser um corpo, estar congregando, porque hoje ainda recebemos uma mensagem de um pastor no grupo de pastores, onde ele fala que o Senhor hoje pela manhã falou para ele do apelo que há nestes dias de ficar fortalecidos, firmados na palavra de Deus, para poder resistir o dia mau. Então é algo que está acontecendo no mundo todo, e nós estamos aqui. Precisamos estar firmes. Amém? Queria que você se colocasse de pé, para a gente orar um pouco, por isso que está acontecendo, pelo nosso país. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo país que temos, oramos pelas nossas autoridades, que recebam a direção tua, Espírito Santo, e que a estratégia é tua e não nossa, e nós queremos estar cobrindo em oração, a fim de que os teus propósitos se cumpram, porque os teus planos não podem ser frustrados. Obrigado pela oportunidade que temos de te louvar, de abrir uma porta e não sermos impedidos, e por enquanto nem corremos risco de vida nesse sentido. Obrigado por você que está em casa nos assistindo. Seja fortalecido nesse dia, na semana que vem, em nome de Jesus. Oramos pelos que estão trabalhando, nossos irmãos, estão trabalhando em aplicativos, estão trabalhando à noite. Fortalece, livra de acidentes de trabalho e de todo tipo de mal. Mas antes o teu propósito se cumpra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma coisa antes de encerrar aqui. Nós vivemos como família. Eu sei que somos poucos aqui, mas depois em casa o pessoal vai estar olhando e pode estar participando também. Nós temos uma família que está entre nós e tem uma necessidade específica.
e temos recebido alguma oferta para suprir essa necessidade. Ela tem filhos pequenos e deu um problema na luz dela e nós queremos socorrer. Amém? A palavra de Deus diz que eu não posso ver meu irmão necessitado e dar um tapinha nas costas e dizer: o Senhor te abençoe. Mas antes eu tenho que socorrer. E você que está nos visitando, não se sinta constrangido nisso. É algo nosso aqui como família, mas você faz parte também. Vai desfrutar disso também. Então eu quero que a gente possa fazer uma oferta para isso especificamente. A gente como igreja, não é pelo valor, mas é a oportunidade que o Senhor nos dá de contribuir. Porque isso aqui nos fortalece os vínculos. A palavra fala em Isaías que eu quero assentar vocês como pedras com argamassa colorida. Essa argamassa colorida é o vínculo da perfeição, é o Espírito Santo. Amém? Então você pode depois, tem o Pix da igreja, faça a sua oferta como se sentir no coração, com leveza, com alegria. E vamos estar socorrendo essa família. Amém? Bom estarmos juntos nisso e crescer como igreja. Obrigado, papai.